Fala galera, aqui é o Rômulo e estamos de volta para falar da primeira rodada da Libertadores. Uma rodada que foi muito difícil para os times brasileiros, tá? Em questão de desempenho, de resultados poderia ser pior, tá? Em alguns grupos poderia ser pior e alguns times se salvaram. Começando pelo grupo A, rapaziada. Grupo A que teve o Colo-Colo vencendo por 1-0, um gol no final do jogo. Venceu o Cerro Porteño, né, lá no Chile. E o resultado que o ideal seria o empate para o Fluminense, tá? Mas o Colo-Colo estreou fazendo 3 pontos e o Fluminense empatou com a Alianza Lima no Peru, tá? E um jogo muito complicado para o Fluminense, muito complicado. Onde o Fluminense não conseguiu fazer nada do seu jogo, nada aconteceu para o Fluminense nesse jogo. Tudo bem, muito desfalcado, tá? O Fluminense muito desfalcado e sentiu muito a falta dos desfalques. Só que tem um lado preocupante, que o Fluminense ainda sente a falta de um zagueiro que foi embora, que é o Nino. O cara é essencial para o esquema do Fernando Diniz funcionar. E o que não vem funcionando, não funcionou no Carioca e na Libertadores, nessa estreia, mesmo após um tempo de preparação ali, não funcionou também, tá? O Fluminense teve muito problema de saída de bola, muito. André, muito mal. Felipe Melo, principalmente, horroroso. Que partida horrorosa do Felipe Melo. Thiago Santos também. Cara, o sistema defensivo do Fluminense não funcionou. Samuel Xavier ainda tentou ser participativo ali, mas também não funcionou. Marcelo muito mal. Enfim, o time inteiro muito mal, tá? O Alianza Lima nos contra-ataques o tempo todo. Se tivesse um pouco de qualidade, a Alianza Lima teria matado o jogo no primeiro tempo já, tá? A única boa notícia pro Fluminense foi o Marquinhos, tá? Foi o único jogador do Fluminense ali de linha que tentou alguma coisa e não saía nada. O time não dava sequência. Renato Augusto saiu machucado no início do jogo. John Arias muito marcado, lutou, brigou, mas nada saiu. O restante do time muito mal, sem liga ali. As jogadas que Marquinhos tentou não deu em nada, tá? Mas foi o único jogador que tentou alguma coisa. E o Fábio, tá? Que fez pelo menos 2 grandes defesas ali em contra-ataque do Alianza Lima, tá? No segundo tempo teve as variações táticas do Diniz, as mexidas, e mesmo assim não surtiram efeito, tá? O Fluminense achou um gol, uma boa batida do Douglas Costa, tá? No escanteio ali, e o pequeno Marquinhos de surpresa na área apareceu para completar pro gol. Partida pro Fluminense esquecer de vez 2023. 2023 passou pro Fluminense, o Fluminense não estreou em 2024 e precisa abrir os olhos, porque o grupo é perigoso, tá? O Colo-Colo fez o dever de casa, o Cerro Porteño é muito forte em casa. Pra mim, é o time que pode brigar com o Fluminense ali, e o Colo-Colo vinha correndo por fora. O Colo-Colo fez o dever de casa. O Fluminense precisa estrear em 2024, urgente. Rapaziada, agora o grupo B. O grupo B que teve Cobresal e Barcelona de Guayaquil empatando em jogo lá no Chile. O resultado estava sendo ruim para o São Paulo, porque o Barcelona estava ganhando até o finalzinho do jogo ali. Que aí o Cobresal arrumou um pênalti e o Leonardo Valencia converteu. E acabou o jogo em 1-1. O resultado acabou sendo bom para o São Paulo, porque o São Paulo tem totais condições de enfrentar o Cobresal lá e vencer, tá? Mas para isso precisa botar a casa em ordem. Tecla que a gente vem batendo, tá? E o jogo contra o Tajeres, cara, foi um jogo complicadíssimo. O Tajeres se impôs no primeiro tempo inteiro. O São Paulo não teve uma chance sequer. Mário Kempis expulsando, torcida vindo abaixo. O São Paulo teve os problemas com lesões,
que atrapalharam demais a fluidez do time em si. Sendo que o Tajeres também teve o problema com o Ramon Sousa, que era seu principal jogador. Tá? Só que o Rubem Bota assumiu o jogo, botou o jogo embaixo do braço e resolveu o problema do Tajeres. O São Paulo perdeu o Lucas, perdeu o Rafinha e perdeu o Elton Rato. E ninguém assumiu. Só veio assumir alguém tomar conta do jogo quando o Luciano entrou em campo, que foi a principal arma. O Galopo também entrou bem no jogo, conseguiu criar situações ali com o Luciano. O Luciano foi o autor do gol e criou outras chances. Inclusive teve uma cabeçada no final do jogo que o goleiro, até o VAR entrou em ação ali para ver se a bola tinha entrado ou não. Enfim, situações que precisam ser resolvidas do São Paulo. Tá? Essas escolhas, talvez, falta um pouco do dedo de Dorival Júnior ali. O momento está complicado, a fase está difícil, as coisas não estão dando certo. Tenta fazer um feijão com arroz aqui, entendeu? Sem invenção. Tá faltando isso ao Carpini. Entendeu? É um cara com potencial, é um técnico que tem uma margem de evolução ali grande, mas está faltando um pouco de feijão com arroz. Entendeu? O momento dele dentro do elenco não parece ser legal. E precisa de ajuste. Precisa desses ajustes. São emergenciais no São Paulo. Rapaziada, só lembrando, chega junto nos comentários aí pra gente trocar essa ideia juntos. Valeu? Chegou a hora do grupo C, é o grupo do Grêmio. Grupo que teve a partida que ficou em 1-1 entre Huachipato e Estudiantes. Jogo lá no Chile. E acabou sendo um resultado ruim pro Grêmio. Porque o Estudiantes soma 1 ponto fora de casa, que é o time que vai competir pela vaga. E o Grêmio vai encarar o Huachipato lá. É um jogo que vai ter uma certa rivalidade. E o Huachipato promete endurecer para o Grêmio. Tá? E o jogo do Grêmio, o Grêmio perdeu para o The Strongest por 2-0 lá na Bolívia. Mas foi um jogo que o Grêmio pagou por sua escolha. Assumiu o risco e deu errado. Porque o Grêmio criou situações, tá? The Strongest ganhou 2-0. Foi perigoso. Mas não foi um time intenso, longe de ser aquele The Strongest que joga quando joga na altitude. Cara, o Grêmio criou situações e só não teve uma melhor sorte devido à falta de qualidade do seu time em reserva ali. Se faz pelo menos uma mescla, lógico, nada é garantia, nada é garantia, poderia ser totalmente diferente. Só que a impressão que fica é essa. E esse possível empate na altitude, que o Grêmio poderia ter buscado, pelo menos, pode fazer falta lá na frente. E detalhe, jogar com o time reserva, priorizar o gauchão, devido à altitude, contra um time que pode vir a surpreender no grupo, foi totalmente irresponsável. E agora, rapaziada, como previmos anteriormente, o grupo mais equilibrado, grupo D, que é o grupo do Botafogo, onde tivemos o Universitário do Peru vencendo o jogo contra a LDU. O jogo lá no Peru, onde o time da casa ganhou por 2-1. E no Rio, uma atuação onde não aconteceu do Botafogo, no primeiro tempo horroroso do Botafogo. O Júnior Barranquilla veio aqui e venceu por 3-1. Teve inúmeras chances ali no primeiro tempo, tá? Fez 3, mas cabia mais. Muitos erros defensivos do Botafogo, tá? E o Júnior Barranquilla é muito experiente, jogando com muita inteligência.
Não vamos nem entrar na parte tática. Primeiro porque o Fábio Matias não é técnico. E esse risco quem está assumindo parece que não aprendeu nada com o ano de 2023 do Botafogo. Parece que não aprendeu nada. Porque o time, até o momento da temporada, até semana passada no caso, não tinha técnico. Situação parecida com o do ano passado. Até hoje não tem executivo de futebol. Isso tudo faz falta, cara. Tudo isso faz falta. E o John Textor ainda vem tendo problemas de acusações e tal. Tudo isso conturba o ambiente, cara. Tumultua o ambiente. Não tem jeito. Botafogo precisa organizar as coisas, direcionar para poder sonhar. Botar a cabeça no lugar, entrar nos trilhos para fazer acontecer. Porque o grupo é muito complicado e vai ter que buscar fora. Vai ter que vencer ou o Júnior Barranquilla lá ou a LDU lá. Fora que vai ter que pontuar contra o Universitário lá e fazer o papel de casa. Botafogo, primeira rodada, faltam 5 jogos, beleza. Mas a situação já é preocupante, tá? O potencial do time é o melhor do grupo. Mas se não jogar, fica difícil. Galera, agora nós vamos falar do grupo E. É o grupo do Flamengo, rapaziada. Que teve jogo entre o Milionários e o Flamengo, tá? O jogo terminou empatado em 1-1. No El Campín, estádio com uma altitude de 2.600 e alguma coisa, que pesou. Nesse início de temporada do Flamengo, pesou, a altitude pesou, claramente, tá? E o time teve mudanças. E sofreu com essas mudanças. O time acabou que não deu liga ali, tá? O De La Cruz ficou fora do jogo. O Tite escolheu o Igor Jesus. Cara, dá até pra entender, porque o garoto vem surpreendendo, o garoto vem bem. Mas por característica, não é só porque o Alan entrou no segundo tempo e o Alan mudou o jogo do Flamengo. Por característica, seria muito melhor. É fácil a gente falar depois? Talvez. Mas não precisa de muito para saber que o Alan funcionaria melhor. E as outras 3 alterações foi por questões físicas também. Que o Tite foi obrigado a mexer. O Davi Luiz pelo Léo Pereira. O Léo Pereira é o zagueiro que está em melhor fase no Flamengo. O Ayrton Lucas, que é o titular, mas não vejo perda na entrada do Vinha. E o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo. Também não dá para enxergar a perda. Só que o Flamengo no primeiro tempo não funcionou. O Milionário foi superior, criou situações de jogo que poderiam resultar em gols. E o Flamengo tomou conta no segundo tempo. Teve o lance do pênalti, onde o jogador do Milionário foi expulso. E faltou agressividade ali ao Flamengo para matar o jogo. Que fatalmente levou ao empate no final do jogo. Numa jogada individual ali, o Milionários empatou. Empatar fora de casa, na altitude, contra o time colombiano, não é um resultado ruim. Mas tratando do Flamengo, acabou que foi ruim, tá? Na situação de jogo ali, com 1 a mais, levar aquele empate ali, ficou ruim. E principalmente depois que o Bolívar ganhou fora de casa do Palestino por 4-0. O Bolívar é o principal concorrente no grupo do Flamengo. E onde tem uma altitude bem acima. Rapaziada, não esqueça de se inscrever no canal, hein? E ativar o sininho para notificação chegar para vocês aí. E agora o grupo F, rapaziada. Grupo F, que é o grupo do Palmeiras. Tivemos o Liverpool do Uruguai empatando em 1-1
com o Independiente del Valle, jogo no Uruguai, tá? E tivemos o Palmeiras empatando com o São Lourenço lá no Evo Gasômetro, na Argentina. Abel Ferreira, por excesso de confiança, assumiu um risco desnecessário. É um grupo difícil, tá? O Palmeiras é o melhor do grupo, sem dúvidas. Mas é um grupo difícil. Menos mal que não enviou time reserva. Levou um time misto para a Argentina e contou com a sorte. Porque o empate, apesar de ter sido um tempo para cada um, o Palmeiras no segundo tempo conseguiu dominar o jogo, criar situações. Foi melhor no segundo tempo do que o São Lourenço. Só que o primeiro tempo do São Lourenço perdeu um caminhão de gols. Um caminhão de gols. Dominou o Palmeiras completamente. Assumiu um risco desnecessário. No fim de tudo, ficou tudo bem. E é o que importa. Contou com o Marcelo Lomba inspiradíssimo e com um empate entre Liverpool e Del Valle. Com certeza teve mais sorte do que juízo, né? E chegamos no grupo G. Grupo G do Atlético Mineiro, tá? Onde tivemos o Atlético Mineiro goleando o Caracas. Dominou o adversário. Lógico que tem a diferença técnica entre os times, né? O Caracas muito fraco, o Atlético Mineiro bem forte, tá? Com o objetivo de chegar longe na competição. Mas um amplo domínio total do jogo. O Galo já dando sinais do dedo de Gabriel Milito. Veio de um técnico que por característica não tem o objetivo de posse de bola, que é o Filipão, e teve um jogo de 70% de posse de bola. Criou jogadas desde o campo de defesa, tá? E contou com uma tarde muito inspirada dos seus atacantes, Paulinho. Para surpresa de muitos, não apareceu na lista do Dorival Júnior, né? Na convocação. O Galo fez seu dever de casa. Atropelou o Caracas e no segundo tempo poupou o time, diferente de outros brasileiros que levaram times mistos, reserva, devido às finais dos estaduais. O Galo fez diferente. O Galo fez o resultado e no segundo tempo fez as 5 substituições, entendeu? Poupando o seu time. E o outro jogo do grupo foi Rosário Central, vencendo por 1-0 o Peñarol em Rosário. Tá? Jogo que deu muita confusão. A torcida argentina acertou uma pedra no lateral do time uruguaio. Sendo que o Peñarol já teve casos de... A torcida do Peñarol já teve casos de tacar pedra nos adversários também. Esse confronto vai dar o que falar lá no Uruguai. Tá? Então o Atlético, como previsto, já goleando com tranquilidade e assumindo a liderança do grupo. E por último o grupo H, que é o grupo do River Plate, né? Um dos principais favoritos da competição, junto dos brasileiros. Ideológica, nos dois confrontos ideológicos. O River Plate ganhou com facilidade do Deportivo Táchira na Venezuela. Placar 2-0 ali, um jogo tranquilo, sem susto para o River Plate. Tá? E o Nacional também ganhou com facilidade do Libertad. O jogo foi no Uruguai. Tá? O Nacional fez um jogo tranquilo e, como previsto, o River Plate e o Nacional do Uruguai deram início a provável
classificação no grupo. Então, galera, chegamos ao final de mais uma análise. Espero que vocês tenham gostado. Valeu? E deixa aquele like pra gente aí. Tamo junto aí. Até a próxima.